nesta noite, Juízes capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 7. Vocês não viram, mas eu vi o Irineu comemorando, porque ele achou primeiro que o Zé Paulo desse livro. Muito bom, Irineu. Juízes capítulo 7, do verso 1 a 7, nós vamos falar sobre a desconstrução da autossuficiência. A desconstrução da autossuficiência. Juízes 7, verso 1 até o verso 7, por enquanto. E o texto bíblico nos diz assim: Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte ao outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais, faz-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo. Esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, e aqui olha o princípio da obediência, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Nós vamos ler até esse verso, meus irmãos. Senhor Deus, fala conosco, Pai, nessa noite. Nós não confiamos, ó Pai, nos nossos méritos. Nós podemos fazer todo esforço, estudar o texto, ler e reler, buscar outras fontes, mas somente o Espírito Santo é que ilumina a nossa mente. Somente o Senhor é que deve falar neste momento. Fala, Senhor, a nós. Fala a nós, os teus filhos. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, eu suplico a Ti, Senhor. Apesar de nós, fala conosco. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, dia 26 de maio deste ano, na cidade de Belo Horizonte, a melhor cidade do mundo, foi lá que eu nasci, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, numa praça aberta no bairro de Santa Lúcia, uma empresária de 38 anos, chamada Jussara, casou-se. E Jussara casou-se com Jussara. Os noticiários, e se você buscar na mídia, você vai encontrar: Jussara casou-se com Jussara. Foi o primeiro casamento sologâmico do Brasil. Isso já tem acontecido em outros países, e é o primeiro casamento sologâmico que acontece no Brasil. Eu gostaria de fazer você pensar, além do princípio dos casamentos sologâmicos, eu gostaria de pensar rapidamente com vocês sobre o modelo que aí está. O que nós temos visto nos nossos dias: pessoas que se sentem autossuficientes, pessoas que entendem que elas se bastam e que elas não precisam de mais ninguém, não precisam do outro. Este, meus irmãos, é um processo, o processo da autossuficiência é um processo que leva à autoconfiança e que não tem nada a ver com a autoestima.
É um processo, meus irmãos, de que alguém passa a confiar em si mesmo e somente em si mesmo e não mais confiar em ninguém. A autossuficiência se compreende, se basta. É aquele que se percebe e se basta como fosse uma ilha. Eu não preciso de mais ninguém. A raiz de tudo isso, meus irmãos, é o pecado. O pecado que está no coração do homem. A raiz de tudo isso é o pecado que destrói o olhar para o outro e passa agora a olhar somente para si. Ele potencializa o olhar para si próprio, para o seu coração. E a questão aqui que se apresenta, meus irmãos, fruto disso é o egoísmo. E surge, então, do egoísmo vem acompanhado com narcisismo. Chega ao ponto de se admirar e não ter olhos para mais ninguém. E com o narcisismo, o hedonismo, o prazer a todo custo. Não importa se eu vou violar ou atrapalhar a vida de alguém, importa o meu prazer. E dessa autossuficiência, meus irmãos, as pessoas começam a compreender a vida de uma forma totalmente diferente. Sabe, os passos que se seguem a partir desse pecado é que essa árvore vai produzindo frutos que vai disseminando e espalhando e passam a contagiar a nossa cultura. E de fato nós estamos aqui nesse mundo, sabemos que somos peregrinos, sabemos que não somos deste mundo, sabemos que estamos nele, mas, queridos, somos influenciados pelas coisas deste mundo, pela cultura que aí está, pelo mundo que está caminhando e que rege os pensamentos. E fruto disso, no começo até nós nos assustamos com tudo que está ao redor e falamos, isso é um absurdo. Mas depois nós falamos, isso é um absurdo. E depois, isso, absurdo. E depois, nos calamos. Sabe, meus irmãos, o pecado nos conduz à autossuficiência. Eu estava pensando durante esses dias, quando Eva foi tentada lá no jardim, Satanás amacia ali a serpente, o ego daquela mulher, dizendo, olha, é certo que no dia que você comer, você vai ser igual ao Senhor, e ele não quer isso, mas como para você ser igual? Autossuficiência, você não precisa dele. E assim, nos distanciamos de Deus. A autossuficiência nos distancia de Deus. O pecado gera isso em nossa vida. A autossuficiência gera orgulho. O orgulho precede a queda. A queda nos revela afastados de Deus. E este pecado da autossuficiência nos tem afastado dia após dia de Deus, dos homens. Isso é um grande problema. O texto que nós lemos, meus irmãos, é por isso que eu faço questão de ler esse texto. Quando nós olhamos para esse texto, é certo que podemos nos achar em determinados momentos da nossa vida, porque o Senhor quis assim. E Ele deixa até que em algum momento você acha que eu não preciso de mais nada. Mas logo você reconhece, Senhor, não me abandone, não sai de perto de mim. Sabe, meus irmãos, o Senhor nos permite viver circunstâncias que renunciaremos à autossuficiência e declararemos a nossa total dependência de Deus. E este texto nos ajuda a compreender algo extremamente difícil. O que é extremamente difícil? A confiança plena e absoluta no Senhor ao longo da nossa vida. Nós falamos muito sobre confiar em Deus. Mas logo nos pegamos preocupados, correndo de um lado para o outro, tentando ajudar Deus, dar um jeitinho. Afinal de contas, Ele está muito ocupado, são muitas orações. Meus irmãos, eis a problemática que envolvia o povo de Israel aqui. Porque quando nós lemos esse texto, nós temos aqui uma passagem bem conhecida, mas nós devemos olhar além do que estava acontecendo aqui. A problemática que se apresenta aqui é que, ao longo da história de Israel, várias e várias gerações viveram isso. Eles se afastaram de Deus. Se você sai de Josué, o livro de Josué, e entra no livro
de Juízes, você vê bem esse desenrolar da história. O povo se esquecendo de Deus, o povo se afastando de Deus, o povo deixando de depender do Senhor. E aqui, queridos, eles se tornaram autossuficientes. Eles esfriaram na fé. Passaram agora a confiar essas pessoas em si mesmas e até passaram a criar ídolos e acompanhar os ídolos para viverem suas vidas. O que Deus faz aqui nesse texto, meus irmãos? O que o Senhor mostra aqui? O que Ele faz nesse texto é levar este povo, estas pessoas que ali estavam, esta geração que ali presente, a depender mais dEle. Porque, do contrário, eles se entregariam ao orgulho, eles se entregariam ao egoísmo, eles se entregariam à vaidade, eles se entregariam à autossuficiência. Deus, então, meus irmãos, ao longo da história, Ele traz pessoas para que elas aprendam a viver sob a liderança dEle. Na história da nossa vida, nós temos fases. Na história da nossa existência, nós temos muitos e muitos momentos. E dentre esses momentos, nós somos lembrados de que Ele é Deus, de que Ele é Senhor, e que nós dependemos totalmente dEle. Nas fases da nossa vida, somente Ele, o Senhor, pode fazer o que nós não podemos fazer, e onde nós não podemos ir. E nós devemos aprender a confiar em Deus. Gideão é um juiz, pela história de Israel, o quinto juiz registrado. Este período dos juízes é muito importante para a formação da cultura religiosa do povo de Deus. E nesse processo de formação, de toda a ação que está aí, se apresenta Gideão, no texto que acabamos de ler. Gideão recebe um chamado de Deus. E é interessantíssimo, meus irmãos, que ao receber o chamado para liderar o povo para uma batalha contra os midianitas, Gideão se apresenta não como uma figura que confiava nos seus méritos. E algo até bem curioso, aqueles a quem Deus chamou, muitos deles disseram: Senhor, eu não sou capaz, eu não posso fazer. Alguns falaram: eu não passo de uma criança, eu tenho dificuldade com a língua de falar. Olha lá no capítulo 6, dá uma olhadinha, volta uma folha aí. Olha o que Gideão falou, versículo 15. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. Aqui há o reconhecimento da sua insignificância, o reconhecimento da insignificância pessoal, é uma qualificação fundamental para que a pessoa seja usada por Deus. Meus irmãos, é interessante que Gideão fala para o Senhor: Senhor, eu não posso, eu preciso de Ti, a minha família é pequena, eu não sou nada. E veja que é em um momento como esse que a nossa autossuficiência é esmigalhada, que a nossa autossuficiência é esmagada. A autossuficiência, ela entra na história para nos fazer pensar que nós somos maiores daquilo que na verdade não somos. E confiar nos nossos méritos. E aí, meus irmãos, que você vê o Senhor escolher pessoas que não têm capacidade nenhuma. Eu sou o menor, eu sou pequeno. Sabe, meus irmãos, isso para Deus é muito importante. Porque senão, veja o texto, no versículo 2, agora no capítulo 7, o texto nos diz assim no verso 2: Disse o Senhor a Gideão. O Gideão que olhou para dentro de si disse: Senhor, eu não posso. Mas o Senhor então diz: é demais o povo que está contigo, para eu entregar aos midianitas nas suas mãos. Israel, o que diz aí na sua Bíblia? Poderia se gloriar contra mim. Dizendo o quê? A minha própria mão me livrou. A minha própria mão me livrou. A minha própria mão me livrou. Meus irmãos, Deus não quer isso.
E aqui ele vai desconstruindo todo o conceito de autossuficiência do povo que ali estava. E ele vai desconstruindo tudo isso para que este pudesse se voltar a Deus e confiar nele. Olha no capítulo 6 da sua Bíblia. O que aconteceu? Versículo 11 do capítulo 6. Eis que então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Aqui a gente começa a entender um pouco o contexto. O que Gideão estava fazendo? Malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. No capítulo 6, versículo 1, se você olhar aí na sua Bíblia, diz que o Senhor entregou o povo de Israel aos midianitas, nas mãos dos midianitas, por quantos anos? 7 anos. Sofrendo na mão dos midianitas. Veja, meus irmãos, esse verso primeiro conta para nós que por 7 anos os midianitas cercaram o povo que estava em Israel e eles ali ficaram à espreita. E quando chegava a hora da produção, quando eles frutificavam, quando chegava a hora da colheita, e eles então vinham, tomavam toda a colheita, e aquilo que eles não poderiam levar, o que eles faziam? Destruíam, queimavam. Isso acontecia por 7 anos. Até aquele momento que o Senhor falou com Gideão. Sabe, meus irmãos, Gideão aprendeu, e aqui é uma tática bem interessante, Gideão aprendeu junto com outros, e eles montaram uma estratégia. No mundo antigo, o lagar era uma grande bacia onde os homens pisavam uvas. Os lagares ficavam em locais escondidos. Não era à vista de todos. Eles ficavam em lugares escondidos, escuros, de um acesso restrito, e ali estava Gideão. Na colheita, não. No trigo, era malhado a eira, era malhado em terra batida ou cimentada, aberto ao céu, para que o vento soprasse a impureza do cereal. E eles passaram então a malhar o trigo de forma diferenciada ali, no lagar, escondido. Era uma estratégia que estava sendo montada em torno disso. Gideão, ao malhar o trigo no lagar, ele se escondia dos midianitas, preservava o alimento para que não fosse roubado, para a sua sobrevivência, para toda a família. E não sei se você já parou para imaginar isso, depois de você cultivar a terra, e depois de chegar naquele momento tão esperado da colheita, vem um povo inimigo e devasta tudo. Só para te ajudar a pensar em torno disso, é como você comprar um celular e vai fazer sua caminhada ouvindo sua música. Depois de 6 anos de trabalho para comprar aquele celular, eu estou jogando alto, né? Eu sei que um mês de trabalho já dá. E aí vem o ladrão e leva embora aquele celular. Olha o sentimento. Terrível. E é por isso que a gente tem o celular do ladrão. Né? Aquele velhinho que nem ele quer. Isso já aconteceu comigo. Eu fui assaltado em 2007, 2006, e era aquele que você jogava no chão e destruía todo o chão. Você já viu esse celular? Eu li o ladrão quis levar. Né? Eu devia ter guardado, eu não sei onde foi parar mais. Parecia um tênis pequenininho. Mas guardaram as proporções, meus irmãos, esses midianitas, que eram descendentes diretos de Abraão, inimigos de Israel, se levantavam aqui para destruir, levar toda a colheita. E veja, eles estavam criando, o povo ali, as suas estratégias, eles escolhiam, escondiam, e os midianitas, se eles aparecessem, eles ficavam sempre com essa estratégia, até que o Senhor deu um basta. Só que veio um ponto muito interessante. Se nós voltarmos no capítulo 7, versículo 3 a 5, mostra para nós a razão deles estarem ali malhando. Nós já vimos isso, ou seja, 7 anos ali sofrendo, o sofrimento era contínuo. O povo então resolveu buscar alguém que poderia livrá-los. E eles clamam ao Senhor, o povo passou a buscar o Senhor para livrá-los. Até que nós vemos, meus irmãos, do versículo 6 até o versículo 10, eu quero ler com você mais uma vez, diz assim,
O texto diz: apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido, diz o versículo 3, não, eu falei 6, né? Foi o número dos que lamberam a mão. Volta aqui, desculpe, meu irmão. Capítulo 6, do verso 6 a 10. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Depois de 7 anos sofrendo nas mãos dos midianitas, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Olha só o que está acontecendo aqui, meus irmãos, e nós precisamos destacar aqui algo no versículo 10 do capítulo 6. Deus traz, do verso 6 a 10, ao coração do povo a trajetória dele. Deus lembra aquele povo que Ele os livrou do meio dos inimigos, que o Senhor estava conduzindo a história deles. Deus responde o povo trazendo um profeta, e Ele chama no meio daquele povo este profeta. Mas eles não deram ouvido. No versículo 10, há algo bem curioso no texto. O verso termina dizendo assim: não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quando Deus chamou Gideão e ele obedeceu, apesar da sua insignificância, do seu reconhecimento, apesar de fraco, ele buscou o Senhor e ele partiu para cumprir uma missão, e uma parte desta missão foi destruir os altares de deuses estranhos, destruir os altares que foram construídos para Baal. Isso ficava na terra do seu pai. E quando Gideão fez isso, e quando ele destruiu, o que acontece? O povo se revoltou. O povo se revoltou contra ele, e o mesmo povo que clamava ao Senhor queria agora matar Gideão. Gideão era a resposta de Deus para aquele povo, o povo que clamava. Mas havia no coração daquele povo uma influência que começa cultural e passa a espiritual, não religiosa, mas espiritual, ou seja, busca a maneira como o povo se dirige a Deus. E aí, meus irmãos, da mesma forma que este povo foi lá e buscou o Senhor, quando Gideão foi obedecer à vontade do Senhor, eles queriam matá-lo. Até que o pai de Gideão fez uma coisa muito interessante. Ele disse: olha, se vocês estão reclamando por Baal, se Baal é Deus, vocês não precisam brigar por ele. Baal contenderá contra ele. E aí, queridos, o povo então mudou o nome de Gideão. Na sua Bíblia você acabou de ler no versículo 1. Olha lá, capítulo 7, verso 1. Então, quem está aí na sua Bíblia? Jeru, que é quem? Gideão. Ou seja, Jerubaal significa Baal contenda contra Gideão. Baal contenda contra Gideão. E ele levou o significado para o seu próprio nome. E o que isso revela para nós? Meus irmãos, isso revela uma confusão teológica. É isso mesmo, uma confusão teológica. E essa confusão faz nascer e desenvolver a autossuficiência e a autoconfiança. E essa autoconfiança passa a assumir o lugar de Deus. Irmãos, não subestimem a confusão teológica. Existem pessoas que acham que a teologia é fria, mas na verdade não é a teologia, é o teólogo. A teologia, o estudo a respeito de Deus é fervorosa, ela transforma o coração, ela nos leva a confiar em Deus e saber quem é Deus. Ela diminui o nosso ego, ela nos descentraliza e coloca Deus no lugar que é devido, a respeito de tudo aquilo que Deus faz, de
tudo aquilo que Deus é, dos seus feitos, dos seus nomes. Mas o povo tinha se esquecido. O povo estava confuso. Achava que era Baal, o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade, que traria a solução. Sabe, meus irmãos, nós vamos aprender na palavra do Senhor, mas existe muita confusão teológica e isso é impressionante. Conversava com o diácono Fernando ontem, ele me mandou um vídeo sobre os modernos coaching, e os púlpitos estão sendo trocados por terapeutas. A palavra está sendo negociada, a teologia está sendo modificada, isso não é moderno. Paulo já denunciava isso. E essa confusão, meus irmãos, teológica passa a levar-nos a confiar em nós e não em Deus. E é por isso que nos nossos dias nós ouvimos tantas expressões como você é o centro. Você não ouviu isso? Você é a causa de tudo. Você é a causa primária de todas as coisas. E vai amaciando e amaciando. É gostoso ouvir essas coisas. Pelo menos para o coração enganoso. Sabe, é o assassinato da fé, meus irmãos. É por causa disso, a confusão está matando a fé de muita gente. E veja, uma das causas da morte da fé é que as pessoas misturam teologias. E ao longo do tempo, nós temos que observar isso, que a fé no Brasil é uma soma de várias tradições. E nós vivemos um sincretismo religioso que é perigoso demais para a nossa vida cristã saudável. E eu costumo comparar isso com a alimentação. Começa a beber Coca-Cola e comer lanche todo dia. É alimento. Mata a sede, pelo menos em tese. Daqui a algum tempo vai no médico. Sabe, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. O povo de Israel aqui, dentro desse contexto, em outros contextos, vivia uma confusão teológica muito grande. Ao mesmo tempo que eles clamavam a Deus por um milagre, por libertação, eles estavam protegendo Baal. Eles estavam irritados porque deveriam destruir os altares, os deuses dos midianitas que habitavam ali na terra deles. Eles queriam, de fato, era prosperidade. Eles queriam a bênção e não o Deus das bênçãos. E por aí, meus irmãos, é como se pudéssemos dizer algo que é bem conhecido. Eles acendiam uma vela para Deus e uma vela para Baal. Só para exemplificar. Adoravam, clamavam ao Senhor para a libertação, mas não queriam abrir mão dos seus ídolos. E eu fico pensando quantas e quantas vezes o coração do homem não tem nutrido ídolos para si e levado à autossuficiência. O povo de Israel estava nessa confusão e Deus tem que dar a eles uma lição. E o que é interessante aqui é que o Senhor passa agora a ensiná-los e a orientá-los, e Deus vai desconstruindo a autossuficiência daquele povo. Sabe, meus irmãos, essa religiosidade confusa, que vai de lá para cá, clamavam a Deus, mas querem proteger Baal, querem manter Baal vivo na sua casa, nutrir os seus ídolos do coração. E Deus vai desconstruindo, mostrando quem é o Senhor. E Ele faz isso conosco. Ele nos leva a situações em que os nossos ídolos, que são nutridos, e quando eu falo ídolo, não estou dizendo apenas de uma imagem, mas as imagens que criamos, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa saúde, o nosso ego, que leva-nos à autossuficiência, que podemos levar os nossos ídolos aonde queremos. O Senhor vai desconstruindo. E Deus resolve mostrar para este povo que eles deveriam unicamente confiar no Senhor. Mas eles precisariam, meus irmãos, entender isso de uma forma nítida, de que não haveria nenhuma chance para que esse povo pudesse dizer que foi um acaso. E olha o que aconteceu. Lá no capítulo 7, Deus diminuiu o número dos soldados de Israel. A partir do versículo 2, o texto que lemos, o Senhor agora diminui o número dos soldados. Olha só. Tenta entrar na cena junto comigo aqui, queridos. Você está aí no lugar de Gideão,
O Senhor fala que vai livrar a mão do povo das mãos dos midianitas. E aí, no versículo 2, o Senhor diz para Gideão assim: é muita gente, é demais esse povo para que eu possa entregar. Porque Israel poderia dizer, o Senhor conhecendo o coração, poderia dizer: a minha mão, a minha própria mão me livrou. E aí o texto continua, então, apregou a coisa aos ouvidos, diz o verso 3, quem for medroso, quem for tímido e medroso, volte e retire-se para a região montanhosa de Gileade. Veja só, Gideão ouviu isso da parte do Senhor. Quantos medrosos, quantos tímidos tinha ali? Olha o texto. Então voltaram do povo, quanto? 22 mil. Imagina isso. Você está à frente de um exército de 32 mil soldados. E antes que você pense que é muita gente, diante dos midianitas ainda era pouco. No versículo 12, se você der uma observada, diz que eles estavam como que gafanhotos ali. O número era muito maior dos midianitas. 32 mil homens. Era um pequeno número comparado ao exército midianita, que era tão numeroso quanto gafanhotos, como o texto diz. E aí, meus irmãos, vejam só. Gideão olha para essa cena e fala: tudo bem, né? Acho que se a gente lutar bastante, dá 10 mil homens. Então o Senhor caminha um pouco mais, e aí Deus criou outro critério, a forma de beber água. Diz o versículo 4 que ainda há pouco demais, faz-os descer as águas e ali os provarei. E aí o texto mostra para nós, meus irmãos, que Gideão fez descer os homens às águas. E aqui é bem interessante que, levando a mão à boca, indicava aí vigilância, a qualidade necessária de soldados disciplinados. E olha o texto, verso 5. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Versículo 6, o que diz? Foi o número de quantos que lamberam a mão, levando a boca? 300 homens. De 10 mil, quantos então foram desqualificados? 9.700 homens. E o Senhor disse para eles: voltem para casa. Gideão tinha que obedecer. Como será que estava o coração de Gideão? 99, diz os especialistas, 0,06 voltaram para casa, ele ficou apenas com 300 homens. Como estava o coração de Gideão? Gideão era um homem como nós. Sabe, meus irmãos, você consegue imaginar isso? Como vai vencer uma batalha assim com 32 mil? Não era o número suficiente, cai para 10 mil, depois para 300. Como? Gideão, que já estava ali dizendo: eu não consigo, talvez nesse momento diria: morri, acabou. E sabe, meus irmãos, o texto, nós fomos até o versículo 7, mas se você vai ao versículo 10, você vê que Gideão teve medo. O Senhor diz para ele assim: se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço para Pura ao arraial. Uma questão que nós precisamos entender é que Gideão ficou com medo. E Gideão não é diferente de nós, meus irmãos. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos amedrontados. É um Gideão quando toca o telefone e traz uma notícia ruim. É um Gideão que quando pega um laudo médico não é favorável. É um Gideão que bate a porta para procurar um emprego. Nós somos parecidos. Este homem teve medo, e é nesses momentos que o Senhor esmiuça, estraçalha a autoconfiança. E aí o Senhor mostra e nos permite saber os seus segredos, e os segredos que alimentam o coração. Gideão, normalmente, naturalmente, ficou com medo. Não houve uma teologia triunfalista. Mas olha o que acontece, versículo 13 e 14, Deus falou para ele ir no acampamento dos midianitas, e quando ele chegou lá em segredo, ele ouviu uma conversa curiosa. O versículo 13 e 14, eu faço questão de ler, ele diz assim: chegando pois Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse:
Tive um sonho, e eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que este caiu e se virou de cima para baixo, e assim ficou estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus e os midianitas e a todo este arraial. O verso 15 então diz que, tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Meus irmãos, se Gideão tivesse uma confusão teológica aqui, nesse momento ele ia dizer assim: levantai-vos, porque um disco voador vai vir e vai dar a vitória. Levantai-vos, porque vai acontecer algo. Não, ele volta os olhos para o Senhor. E aqui veja só, quando eles voltam encorajados. Gideão não poderia, meus irmãos, aqui neste momento, ter outra motivação senão essa: o Senhor está conosco, e o Senhor deu a vitória a este povo. Além de uma palavra de coragem, 300 homens prevaleceram pela mão do Senhor. E eu quero, caminhando para o fim, Gideão, meus irmãos, não poderia voltar dizendo: muito bem, eu sou um ótimo líder, com 300 homens, olha o que eu fiz. Nem mesmo os 300 poderiam dizer: somos bons. Mas o texto caminha dizendo que o Senhor dará e deu a vitória. E eu concluo: quanto mais perto de Deus você estiver, melhor saberá quem é você e reconhecerá sua dependência de Deus. Eu vou repetir isso. Quanto mais perto de Deus você estiver, melhor saberá quem você é e reconhecerá a sua dependência de Deus. Mas o contrário se faz verdade. Quanto mais longe de Deus você estiver, maior será a sua autossuficiência. Eu não preciso de Deus. Meus irmãos, dois tipos de dependência se apresentam para nós aqui. Primeiro, reconhecer: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. No momento em que você entrega a sua vida a Jesus, Ele é o Senhor. No momento em que você olha e percebe que não tem mais jeito, não dá para fazer da sua forma, você deve reconhecer: Ele é o Senhor. E mesmo que pudesse fazer com a sua mão, com a sua força, é reconhecer: tudo vem das tuas mãos, Ele é o Senhor. Sabe, meus irmãos, nós devemos correr da autossuficiência. Dependência de Deus mata a autossuficiência. Hoje pela manhã eu mencionei isso: antes de levantar, antes de colocar seus pés fora da cama, ore ao Senhor, dizendo: Senhor, este dia é teu, faze-o conforme o teu querer. Sim, eu vou lutar, eu vou trabalhar, mas é o Senhor que dará a vitória. Não confie, meu irmão, minha irmã, no seu currículo, não. Ele pode ser maravilhoso, ele pode ser ótimo, mas se o Senhor não quiser, você não fará nada. Ele é Senhor. Toda a minha autossuficiência é desconstruída no momento em que acontece alguma coisa que eu sei que só Ele poderia ter feito. Os 300 homens enfrentaram um exército de quem eles apanhavam por 7 anos. E somente Deus pode dizer no tempo certo: basta, acabou. Somente Deus. E a autossuficiência foi para o espaço. A autossuficiência destruída. Sabe, meus irmãos, tem muita gente que está sofrendo porque não está reconhecendo que sem Deus nada pode fazer. Nós precisamos reconhecer quem é o Senhor. Ele é quem conduz a nossa vida. Mas em segundo lugar, queridos, além de ser Senhor, um outro nível de dependência é entender que Ele é Salvador. Sabe, meus irmãos, Israel precisou aprender, não apenas neste momento, mas em vários momentos, em várias gerações diferentes, que o Senhor, além de ser o seu Senhor, era também o seu Salvador.
E Ele é um Senhor que tirava, um Senhor que salvava Israel das mãos dos inimigos, porque Ele tinha e tem um plano para com o seu povo. E o plano de Deus para Israel é que eles fossem a porta de entrada, ou a porta para o Evangelho, e que fosse espalhado por todo o mundo. E a bênção chega até nós. A bênção a todas as famílias da terra é Jesus Cristo. A salvação chegou porque Deus quis. Sabe, meus irmãos, você precisa entender isso. A minha obra, a sua obra, não pode salvar você. Nenhuma obra é capaz de produzir perdão dos nossos pecados. Nada do que você pode fazer pode perdoar os seus pecados. Baal não pode livrá-lo. Os ídolos modernos não podem livrá-los. Seu trabalho não pode trazer salvação para você. Seu filho não pode trazer salvação para você. Seu casamento não pode trazer salvação para você. Você não pode gerar salvação. É só Jesus Cristo que pode fazer isso. Entenda, meu irmão, minha irmã, nós nos apropriamos pela fé do que a palavra do Senhor diz, e nós assumimos o compromisso com Ele, reconhecendo Jesus é o Senhor da nossa vida, Jesus é o Salvador da nossa vida. A minha autoconfiança vai sendo destruída, a minha confiança e dependência de Deus vai sendo instituída. E aqui sobre várias imagens sólidas, e é sobre esta imagem que eu caminharei. Timothy Keller, um teólogo e escritor bem conhecido, ele diz o seguinte: quando achamos que merecemos o crédito por nosso próprio resgate e libertação, roubamos de Deus a exaltação que Ele merece receber, que Ele mesmo merece receber. Colocamos-nos como salvadores alternativos. Não há perigo espiritual maior que este: acreditar que somos capazes de nos salvar e que nos salvamos. A lição inesquecível é que a salvação é um ato da graça de Deus. Ela não é alcançada pelos nossos próprios méritos. Sabe, meus irmãos, eu quero apenas lembrá-los disso. No dia que o seu coração disser para você: eu já ouvi tantos sermões, já fui tanto para a igreja, eu estou cansado, eu não quero mais saber de vida de crente. No dia que você começar a produzir as suas famosas desculpas, volte-se correndo para o Senhor, porque a autossuficiência mata, e ela nos leva a um lugar que é doloroso, solitário. Mas a confiança em Deus, a dependência dEle, é maravilhosa. Seja dependente de Deus. Nós estamos em agosto. O ano de 2019 está acabando. O tempo está correndo muito rápido. Jesus está voltando. Não confie nos seus méritos. Sim, você tem 12 talentos. Sim, o Senhor capacitou para fazer muitas coisas. Mas sem Deus, nada você pode fazer. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude nesta noite, na nossa caminhada.